Olá, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é o Ângelo Antônio de Aguiar, o P2 do Ucrania, e eu tô aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez sobre iluminismo. O que vocês lembram de iluminismo? Se lembram da escola, o que viram no ensino médio, talvez no fundamental, talvez na faculdade? O que a ideia de iluminismo lembra? Quem eram os filósofos iluministas? Bom, quando a gente pensa em iluminismo, né, quase invariavelmente, né, nos vem à cabeça a Europa, a Era Moderna, os filósofos, ideias de razão, liberdade, igualdade, correto? Bom, sim, em parte sim, mas talvez isso não nos diga com mais profundidade o que é iluminismo. Talvez a gente precise mergulhar um pouco adentro, né, para entender o que foi esse período, o que foi essa corrente filosófica. Então, quem vai dar uma ideia, quem vai conceitualizar um pouco o que é o tal do iluminismo já no século XVIII vai ser o filósofo alemão Immanuel Kant. Kant, que sempre viveu na cidade de Königsberg, vai ser então um dos principais expoentes do iluminismo. Ele vai definir esse tal de esclarecimento, né? Ainda não se chama iluminismo, não sei a palavra, mas esclarecimento, ele vai definir como a saída da minoridade do homem, a qual ele mesmo se colocou lá. O que ele chama de minoridade seria a incapacidade de se servir do próprio conhecimento, dependendo sempre de uma outra pessoa, dependendo sempre do comando de uma outra autoridade, no caso ou a igreja, ou enfim, um governante, certo? E essa minoridade seria a incapacidade então de pensar por si próprio, de usar a sua razão. Uma falta que ele atribui à covardia ou à preguiça dos homens. Agora, se você pegar as palavras iluminismo, esclarecimento, a gente percebe logo que elas dão uma ideia de luz, né, de luminosidade, de revelação, certo? Não é à toa, né? Isso é uma analogia, né? Isso é um recurso linguístico para se associar à descoberta, enfim, para se associar, né, ao entendimento. E também fazer uma contraposição, né, emendando com a crítica renascentista à Idade Média, que ficou conhecida como Idade das Trevas. Porque pelo fato do conhecimento europeu, conhecimento produzido na Europa da Idade Média, ele está alicerçado, né, está sobre bases religiosas. Por exemplo, tanto Santo Agostinho quanto São Tomás de Aquino, eles vão usar da razão, vão tentar conciliar razão e fé, né? Mas isso nunca pode quebrar então os dogmas da igreja. A Idade Média, então, ela vai ficar conhecida por conta dos renascentistas e dos iluministas como uma Idade das Trevas. Por quê? Porque o conhecimento ele não estava assentado na experimentação do mundo, né? na análise racional, no uso da razão, na empiria, na ciência. Bom, talvez um vídeo sobre Idade Média, que pode vir a acontecer ainda, né? Caiba melhor, né, explicar entrar mais a fundo nessa questão do título Idade das Trevas, o que hoje é muito contestado, né, já caiu por terra. Enfim, de que a Idade Média foi um período de estagnação, tanto intelectual quanto tecnológica. Não foi, né? Mas, enfim, se eu for dedicar a falar disso nesse vídeo, vai ficar então muito extenso. Mas, enfim, o fato é que os filósofos do iluminismo diziam que viviam no século das luzes, ou seja, o século da razão, o século do entendimento, onde o homem teria ascendido então a sua maioridade, começava a pensar por si próprio, certo? Vamos lembrar que esse também é o período em que a imprensa, né, ela está sendo cada vez mais difundida. Desde o Renascimento, diversas obras, inclusive a Bíblia, ela já vinha sendo escrita em línguas nacionais, né? A gente tem o caso da Bíblia de Lutero, que Lutero vai traduzir para o alemão.
A gente tem o caso das obras renascentistas dos autores italianos, como a Divina Comédia, Dante Alighieri, né? Ou como o Don Quixote, do Miguel de Cervantes, que vão ser escritas então em línguas nacionais. Até então, no latim, né? Era que vigorava, até para a igreja ter um controle maior do que era publicado, do que era lido, certo? Enfim, então, junto com esse contexto também de surgimento da imprensa, a gente também tem o contexto das reformas, né? Das reformas protestantes, que já começam desde o século XVI, na verdade, 1517, com Lutero, né? Mas que, enfim, elas ainda estão rolando, ainda estão em processo pelos séculos 17 e 18. Ou seja, a igreja, né, a autoridade da igreja, então ela já vinha sendo contestada. O catolicismo ele já não era mais a religião única da Europa, né? Enfim, agora ele estava sofrendo uma grande cisão que não tinha visto desde antes, como com a cisma do Oriente na Idade Média. Mas se o século XVIII ganhou o título de século das luzes, a verdade é que a gente pode voltar um século antes, no século XVII, e já pontuar então alguns intelectuais dentro dessa tradição iluminista. Vale lembrar também que Kant só vai conceitualizar, né, vai conceituar o que é iluminismo lá no século XVIII, e a palavra, como nós já falamos, nem existia, né, no português ou no espanhol até o século XIX. Mas, enfim, características gerais como a defesa do uso da razão, a crença na razão inata, ou seja, que nasce junto com o ser humano, a credibilidade atribuída à empiria, né, aos experimentos, à experimentação, à ciência, a visualização dos fenômenos da natureza, a identificação das leis que regem o mundo, né, ela já está presente na obra de autores do século XVI, como John Locke, que nós falamos no vídeo anterior, ele pode ser incluído dentro da tradição iluminista, como Francis Bacon, como Thomas Hobbes e como René Descartes, né, na França. Com René Descartes, vão lembrar do Penso Logo Existo, né? Enfim, quem sabe ainda sai um vídeo ainda sobre Descartes, né? Porque ele é bem interessante também, bem único para se falar. Já no próprio século das luzes em si, né, a gente tem outros nomes que podemos citar, os principais nomes talvez do iluminismo, como Voltaire, como Jean-Jacques Rousseau, como Montesquieu, como Diderot e D'Alembert, os organizadores da enciclopédia, que a gente já vai falar daqui a pouco. Bom, esses são então os principais nomes aí que você vai lembrar, né, quando ouvir falar de iluminismo. Mas o iluminismo ele não pode ser entendido, como diz o professor Rodrigo Elias da Unicarioca, né, apenas como um conjunto de ideias que surgiu em determinado tempo. O iluminismo talvez seja melhor compreendido como uma postura em relação ao conhecimento, né? A postura de alguém que está aberto ao espírito crítico, a postura de alguém que está disposto a botar as suas ideias à prova, a testar elas, a debater elas, e sempre com explicações racionais, a fazer experimentações, a fazer testes, a cruzar resultados, enfim. Alguém que está disposto a entender então as leis da natureza e pensar racionalmente, né? E acreditar que a razão é uma coisa inata do ser humano. Até pode existir a crença em Deus, né? Alguns iluministas não vão ser completamente ateus e não vão ter nem iluministas que vão ser completamente aversos à monarquia, como muitos pensam, né? O iluminismo também foi um alicerce teórico para se contestar isso, para se contestar tanto a igreja quanto o absolutismo. Mas tinham filósofos iluministas que eram monarquistas, estavam próximos de reis e que também acreditavam em Deus, né? Mas acreditavam em Deus como um princípio motor, aquela coisa que dá início, né, à vida, mas o resto passa a ser explicado então pela razão humana. Mas se a gente entender o iluminismo então como uma postura, né, filosófica, uma postura em relação ao conhecimento,
Isso significa também que nós estamos abertos a compreender que esses iluministas, esses filósofos, eles não viviam necessariamente num movimento coeso, que eles não seguiram uma receita, certo? Que foi entregue a eles, um roteiro que eles tinham que apenas seguir. Houve muitos debates, muitas contradições, né, entre os próprios iluministas. Muitos deles divergiam entre si com as ideias, com suas proposições. Talvez o caso mais clássico seja entre Voltaire e Rousseau, que foram contemporâneos, né, mas ambos iluministas também, reconhecidamente iluministas, mas que foram rivais e que tiveram as suas animosidades entre si. Aliás, né, encontrei escritos falando que Rousseau não era talvez a pessoa mais simpática, a pessoa mais, enfim, harmoniosa para se viver, mas o fato é que ele discordava muito de Voltaire. Em que sentido? Para Voltaire, né, a razão ela deveria ser usada como motor para o progresso, para o desenvolvimento da sociedade. E esse desenvolvimento acabaria trazendo felicidade, acabaria trazendo bem-estar. Enquanto Rousseau, vamos lembrar que Rousseau é um contratualista e justnaturalista, ele acredita no contrato social, né, no governo apoiado entre os homens, e acredita também num estado de natureza anterior, né, à organização das sociedades. Rousseau ele é um cara que vai defender a ideia de que o ser humano ele é bom por natureza, ou seja, que na sua natureza, né, o ser humano ele é bom, ele não é corrupto, ele não é degenerado, e que isso só acontece quando ele passa a viver em sociedade. Lembrar da clássica frase, né, que a sociedade corrompe o homem. Enfim, então para Rousseau o progresso ele não era bom porque ele se afastava do estado de natureza, ele se afastava do momento que o homem ele era bom e passava então a ser corrupto, a ser hipócrita, a ser degenerado. Também enquanto pensadores como Rousseau e Locke, que acreditavam num governo contratual entre os homens, né, a gente vai ter filósofos como Voltaire, que vão defender um governo monárquico, desde que ela seja constitucional, desde que o rei, né, ele siga uma constituição, uma lei. Voltaire, por sua vez, acredita que um governo, uma monarquia constitucional seja então a melhor forma de governo, certo? Vamos lembrar, o Voltaire ele estava envolvido, ele estava relacionado, mantinha amizade com monarcas muito conhecidos do período, como Frederico II, até com o Frederico II no caso da Prússia e a Catarina II da Rússia. Eles trocavam correspondências, debatiam, enfim, sobre ideias, e Voltaire estava tudo bem com isso. Outra coisa importante sobre Voltaire, né, a frase. Ele é um cara que ele vai defender, por exemplo, a liberdade de expressão. E daí ele vem com a frase, né, posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até o último, defenderei por toda a minha vida o teu direito de falá-las, né, de expressá-las. Essa frase, como mostra no vídeo aqui do canal Iluminismo Pós-Moderno, recomendo que vocês entrem nesse canal, sigam, né, então as aulas do Daniel. O Daniel nesse vídeo explica que essa frase então não é de Voltaire, mas de uma estudiosa, né, que sintetizou a filosofia então de Voltaire nesse enunciado. Outro filósofo que também não vai condenar, né, a monarquia, a menos que ela seja despótica, que ela seja absoluta, vai ser o Montesquieu. Montesquieu, que é o pensador, né, que concebeu a divisão de poderes que a gente usa hoje, né, em muitos países, inclusive aqui no Brasil. A divisão entre poder judiciário, poder legislativo e poder executivo. Uma ideia que vem então lá do iluminismo. Mas, como eu disse, ele também acreditava que essa era que a monarquia, desde que ela fosse guiada pela honra, né, que ela fosse amparada por leis, ela não teria problema então de existir. Vamos lembrar também que a escravidão defendida por Locke, né, ela não é aceita entre outros filósofos também do iluminismo, como o próprio Rousseau. Em relação, né, aos reis,
aos monarcas que estavam envolvidos, estavam relacionados com pensadores iluministas, né, e consumiam ideias iluministas, obras iluministas, que nutriam uma certa simpatia então por essa corrente de pensamento, né? Esses monarcas, essa aristocracia, ela vai ficar conhecida como os déspotas esclarecidos. Dentro desse grupo a gente pode encaixar então o Frederico II da Prússia, a Catarina II da Rússia, o José II, também vários segundos, José II da Áustria e talvez até, ainda que meio controverso, né, o Marquês de Pombal, o secretário de Estado então de Dom José da corte portuguesa e que determinou e que também ajudou a governar, né, a controlar então aqui o Brasil no período colonial. Além desses nomes, né, a gente vai ter também os fisiocratas franceses. Os fisiocratas, né, eram aqueles aristocratas que, enfim, estavam ali na coroa francesa e que, liderados por François Cosnat, eles vão acreditar que a natureza ela tem uma lei própria, né, e basta o ser humano, basta o homem compreender essa lei, como essa lei da natureza ela funciona. Eles vão ser também um dos influenciadores do liberalismo econômico, né? Os fisiocratas é que vão ser responsáveis então, né, por difundir aquele lema, o laissez-faire, laissez-passer, que é algo como deixe fluir, né? Deixe que corra. Mais uma vez, então, fazendo uma referência a um não envolvimento, né, do ser humano, a não intervenção do ser humano nas leis que são da natureza. Uma ideia que eles vão atribuir até à economia. Como eu disse, vai influenciar então na ideia de um liberalismo econômico, como se isso fosse uma espécie de lei da natureza, né? Só que jogada para a economia. Apesar da existência e da simpatia que esses déspotas esclarecidos nutriam por algumas ideias iluministas, né, e por alguns autores iluministas também, o historiador Eric Hobsbawm vai dizer que nunca houve de fato reformas que podem ser caracterizadas como iluministas, né, por esses monarcas, ou pelo menos essas reformas não existiram no nível em que isso mudou, né, as estruturas sociais, né. Ele vai afirmar isso no livro A Era das Revoluções, que também traz uma imagem, né, icônica, né, do iluminismo e da Revolução de 1830 da França, que é a liberdade guiando o povo, de Eugène Delacroix. A liberdade era tida como um direito natural então pelos iluministas, assim também como direito à livre expressão, e vai estar presente aí nas constituições da França, na Constituição dos Estados Unidos, também como a igualdade, enfim, o uso da razão, etc. O fato é que quando as ideias iluministas elas realmente mudaram, né, as estruturas sociais, as estruturas políticas, nenhum monarca europeu do antigo regime, né, das monarquias absolutistas, deu anuência para isso. Na verdade foi extremamente combatido, né? Isso começou, a gente pode remontar, né, essa influência desde a Revolução Gloriosa, já falada no vídeo anterior, mas também principalmente da Revolução Francesa, onde o próprio rei, assim como também foi no caso da Inglaterra, né, foi então guilhotinado, e rapidamente isso provocou um alvoroço toda a Europa, fez as outras monarquias invadirem a França para acabar com aquilo e não cortar a cabeça de mais nenhum rei. Aqui no Brasil também as ideias iluministas, né, elas chegaram e influenciaram diversas revoltas. Talvez a mais conhecida seja a Inconfidência Mineira, né, com a figura do Tiradentes, que ele foi só apenas um personagem, né, ele teve sua importância, mas ele foi apenas um personagem dentre outros, né, nessa revolta, que contou com uma inspiração que ocorreu no mesmo ano da Revolução Francesa, né, e contou com inspiração então da Revolução Americana, também influenciada pelas ideias iluministas.